contigo, não te assombres. Sou teu Deus, te fortaleço. Vou ver a senhora. Que tá filmando lá, não pode passar, né? Vai passar. Valeu, meu Deus. Te esforce com a destra da minha justiça. Não temas, eis que vergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Temas, cante. Sou eu quem vai contigo. Não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas. Lugares altos por rios e fontes no meio dos vales. Não temas, pois de deserto faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, porque eu, Senhor, vou te pegar, amado. Te tomo pela tua mão direita. Sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Oh Deus, tu és um Deus poderoso. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um ótimo dia de sábado para todos. A Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós viemos passar a fé para todos. A única fé que existe. Aí, calma. A única fé que existe. Nós iremos passar a única fé que existe. Efésios capítulo 4. Devemos passar a única fé que existe. Porque segundo os homens, existe vários tipos de fé. Para os homens existem vários tipos de doutrinas e ensinamentos que levam o homem para Deus. E chamam isso de fé.
Mas a Bíblia diz que isso é doutrina de demônios, porque é a única fé que existe. Está escrito em Efésios capítulo 4, uma só fé, e essa fé é o nome do Senhor Jesus Cristo, o único Senhor, como diz Efésios capítulo 4 ainda. Então nós vamos passar, não a fé segundo falou fulano, não segundo falou Bertano, mas segundo as Escrituras, que é a fé verdadeira. Então Jesus, como eu já vos disse várias vezes, povo de Brejões, Jesus desceu do céu com um evangelho, com uma doutrina, um ensinamento para a salvação das almas. Então nós estamos pegando uma doutrina que não é preceito de homens, nem segundo rudimento de homens, doutrina de homem algum. Mas assim como Jesus, o Filho de Deus, pregou na terra, nós pregamos aqui também. Ele falou em Marcos 16,15, ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Marcos 16,15, você pode ler. Então, nós temos o manual, nós temos a palavra da vida eterna sobre as nossas mãos. E quem sabe você também tem na sua casa. Quem sabe está em cima de um estante tomando poeira. Quem sabe você nunca leu ela. Você tem simplesmente como objeto de decoração. Mas esta palavra é palavra de vida eterna. João 6,68. Pedro falou para o Senhor Jesus: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então esta palavra é palavra de vida eterna, não é palavra de homem algum. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual, no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor de lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Aqui é o Senhor Jesus. Foi ouvido quanto ao que temia. Vai, Senhor. Ainda que era filho, Vai, Senhor. aprendeu a obediência ao seu irmão, por aquele que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Esta palavra está falando do Senhor Jesus, que ele foi fiel, obediente ao Pai, até a morte de cruz. E por isso ele veio a ser a causa de eterna salvação. Como diz o livro de Hebreus capítulo 5. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo, sendo a causa da eterna salvação, sendo Ele mesmo o grande autor e consumador da fé, sendo Ele mesmo a ressurreição. Então, como a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus cumpriu assim por Deus o seu mandado, porque Jesus, ele desceu ao céu. Jesus, ele desceu do céu, mandado por Deus, para trazer assim a palavra da vida eterna e mostrar aos homens como se deve se salvar.
não segundo pensamento de homem algum, porque os pensamentos dos homens não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Nenhum homem tem capacidade ou mente para pensar palavras celestiais, porque são terrenos. E a Bíblia diz que aquele que está na carne não pode compreender as coisas do Espírito. Este Evangelho, esta palavra, é palavra espiritual, é palavra descida diretamente de Deus para nós, pecadores, para nos salvar. Porque a Bíblia nos mostra que somente este Evangelho tem poder e autoridade para salvar o pecador. Seja o estado que ele estiver, não importa o estado de podridão, de imundícia que esse homem ou que essa mulher pode se encontrar. Nós sabemos que a Bíblia nos mostra que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça e de todo mal. A Bíblia fala que esse sangue, ele nos torna mais alvo do que a neve. Ele nos torna isento do pecado. Ele nos livra da lei do pecado e da morte. Porque assim está escrito, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nós viemos a pregoar doutrina do Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus só é causa de salvação para aquele que obedece a Ele. Para aqueles que não obedecem a Jesus, é condenação a causa dele ter morrido na cruz do Calvário. Como diz as Escrituras, a morte de Jesus e a consumação dele na cruz do Calvário só é redenção e remissão dos pecados para aqueles que obedecem a Ele, para aqueles que andam na sua palavra, que andam na sua doutrina celestial. Então, para muitos, este Evangelho, ele é causa de perdição, porque não obedece a Ele. Nós temos que saber uma coisa, que mais vale agradar a Deus do que aos homens. O pastor Pedro falou isso. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas nós vemos totalmente ao contrário. A maioria das pessoas ouve o que os homens dizem e desprezam o que o Senhor falou. Então, esta palavra não é para todos. A salvação não é para todos. A salvação é para aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia fala que o povo não ia todos seguir pela porta estreita, pelo caminho apertado que conduz à vida. Mas a Bíblia fala que muitos iriam entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso que conduz à perdição. Então o povo está dividido. Alguns escolhem Satanás como seu senhor. Mas como, irmão? Eu creio em Deus também. Mas aquele que crê em Deus, este deve obedecer a Jesus Cristo em toda a sua palavra. Porque a Bíblia diz, em João, o Evangelho, capítulo 6, versículo 29, a obra de Deus é esta, que creia naquele que tu enviaste. Então, a obra de Deus é obedecer o Evangelho de Jesus. Está escrito em João, o Evangelho, capítulo 6, versículo 29. Então o povo está dividido. O povo crê no que apresenta para ele. O povo crê no que apresentam para ela.
Mas porque o povo não crê no que a Bíblia apresenta. A Bíblia mostra Cristo como centro, como cabeça da igreja. Está escrito que Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é o centro. Ele é a causa da nossa salvação. Ele é o único, Ele Deus. Seu Pai é o único que nunca teve pecado, que nunca falhou, que nunca errou. É somente Deus e o Senhor Jesus Cristo. É o que nunca teve pecado. Deixa para outro. Deus abençoe o senhor. Primeiro João, capítulo 1, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É o que a Bíblia nos mostra. O único, os dois únicos que nós temos que ter comunhão é com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. O resto passa por pecadores miseráveis, seja ele quem for, ou seja ela quem for. Porque Senhor, somente Jesus Cristo e o Senhor Deus é. O resto são pecadores miseráveis que precisam de perdão e de misericórdia como eu. Está escrito João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 está escrito: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como vocês serão livres? Como vocês serão livres dos seus pecados, das suas idolatrias, das suas imundícias, se você não crê que Jesus Cristo é o único Senhor? Como ele vai poder quebrar os aguilhões da morte, do pecado? Como ele poderá desfazer com toda a obra do diabo, se você não crê nele? Como diz a Bíblia, o Brasil é o país da idolatria, lugar dos idólatras, dos adoradores de pedaços de gesso e de pau. Serão lançados no fogo do inferno. Os idólatras, diz a Bíblia, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8 está escrito. Jesus, Ele é a causa de nossa salvação. Ele é o Senhor, o autor da vida. O apóstolo Pedro falou: vocês mataram o autor da vida. O autor da vida deu a vida pelos pecadores. Não porque ele não tinha outro jeito, outro meio de salvação. Mas é para cumprir o que está escrito, que o Senhor Jesus estava morto desde a fundação do mundo pelos pecadores. E também para provar o seu grande amor, por quanto nos amou, dando a sua vida, se tornando maldito na morte de cruz. Você sabia que a Bíblia diz que aquele que morresse de morte de cruz era maldito? Você sabia que todos quanto morressem de morte de cruz era maldito?
A Bíblia diz que a cruz é maldição. Jesus se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Eu posso provar na Bíblia que o crucifixo é uma maldição. Está escrita neste livro. Está escrito no livro mais desprezado pelas pessoas. Então Jesus, Ele é a causa de salvação e de vida eterna. Bom dia. Para todos aqueles que obedecem a Ele. Mas os que não obedecem, os que obedecem, os homens, e desobedecem a Bíblia, são filhos do diabo. Assim diz a palavra do Senhor. Ele é a causa da salvação. A Bíblia diz que quando ele foi consumado, ele se tornou causa de eterna salvação. Então até quando, povo de Brejões, vocês vão ficar acreditando em outro senhor ou em outra senhora por aí, que não é senhora porcaria nenhuma, porque Senhor só existe um, que é Jesus. Senhor só existe um. Se tiver dois, a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que a vida eterna, em João 17, capítulo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Efésios capítulo 4, está escrito que só existe um Senhor e um só Deus. Você que crê nessa parecida do diabo, nesses demônios do catolicismo romano, a casa do diabo é o catolicismo romano, e vocês que andam lá, vocês que servem lá, vocês vão servir no inferno, porque vocês são malditos, porque a Bíblia fala em Deuteronômio 27:15, maldito o homem que fizer uma imagem, e maldito aquele que se prostra. Adoradores de demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. A Bíblia diz que digamos que o ídolo é alguma coisa, ou que é apresentado o ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não a Deus. Vocês devem tirar a sua cegueira, tira a trava que está sobre os teus olhos. Você diz que enxerga, a sua visão é uma visão natural que vê o natural, mas diante do espiritual você está cego, porque se você enxergasse, vocês reconheceriam Jesus Cristo como centro, cabeça da igreja, como grande autor da salvação. Então, enquanto o povo não reconhecer a única autoridade divina constituída por Deus, Jesus Cristo, enquanto vocês não reconhecerem, vocês estão mortos nos seus pecados. Jesus disse: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados.
aqueles homens disseram para Jesus: como dizes tu seres livre? Nós nunca servimos a ninguém. Nós somos descendência de Abraão. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,36. Mas ele disse: se verdadeiramente eu vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Libertação, salvação, somente com Jesus, Senhor e Deus verdadeiro. 1 João capítulo 5, versículo 20, está escrito que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João 10,30, Jesus disse: eu e meu Pai somos um. O que é que custa? Porque não querem crer que só existe duas autoridades, santa e celestial, que salva, que liberta, que cura e que leva para o céu. Porque o povo procura um Senhor conforme os seus pecados. Senhores que não interferem nada na sua vida medíocre, na sua vida maldita. O povo quer o Senhor, o povo quer a senhora que não vai contra o pecado dela, que aceite o pecado dela. Bem verdade que pecador aceita pecado de pecador, mas santo não aceita o pecado de ninguém. Jesus, o Senhor Deus, vai dizer na cara de muitos, quando chegar diante dele, diz a Bíblia que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade, para o fogo eterno. Tu fique sabendo de uma coisa, que o Deus da Bíblia, ele fala para cumprir com a sua palavra. Está pensando que Deus é que nem os homens? Deus falou para Jeremias: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu veio para cumprir com a minha palavra. O Senhor Jesus falou também: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Você está pensando que você está enganando Deus? Você está pensando que a sua conversinha mole, que o seu carisma, que a sua educação, que o seu jeito de falar, que o teu coração, que o teu choro no dia do juízo final vai comover Deus? Deus não se move segundo o teu coração. Deus se move segundo a sua palavra, porque a palavra de Deus vai contra os desejos do coração dos homens. E sentimento não tem nada a ver com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então as pessoas têm um pensamento dizendo que quando chegar diante de Deus, vai se arrepender e vai ficar tudo bem. Fique sabendo de uma coisa: Hebreus 9:27 está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. O seu direito de escolha, enquanto você ainda está nesse corpo físico, nessa matéria carnal. Após a morte não há mais nada o que fazer, porque já partimos daqui salvos
já partimos daqui condenados. Assim diz a palavra do Senhor. Ninguém pode ter direito à salvação após a morte. Ele já é salvo aqui e ele já é condenado aqui. A Bíblia diz que nós já partimos condenados ou salvos daqui. Porque é o único que livra o homem da condenação, que tira da morte para a vida, da condenação para a salvação. Como diz o livro de Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. João 5:24, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Saiu da condenação para a salvação. Nós estamos aqui apresentando, que não apresentaram para você, Jesus Cristo como Salvador do mundo, e redenção e remissão dos pecados, a causa da eterna salvação. Após a consumação dele na cruz do Calvário, Jesus, ele exclamou, deu um grito na cruz do Calvário: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. E agora todas as nações terão salvação nele, porque venceu a morte na cruz do Calvário. Veja só, Jesus ensinou o caminho da vida eterna, desceu do céu, pregou o caminho da vida eterna, morreu na cruz do Calvário, e outros merecem, e outros dão a glória que é para Deus e para Cristo, para quem não merece nada. É uma moda do mundo adorar pecadores. O povo adora pecadores que nem ele. Adora somente Jesus Cristo, Deus, que é santo e Senhor, que é divindade. Duas divindades, Deus e o Senhor Jesus. Somente eles dois. É divino, é santo, é imaculado, é irrepreensível, é incorruptível. Somente ele é isso tudo. Esses joelhos e esse rosto só se dobra diante de Deus e de Jesus, porque a Bíblia só me dá essa autoridade. A Bíblia só me dá este mandamento. Você não acha outro mandamento para adorar outro sem ser Deus e Jesus. Até anjo o povo adora. Até anjo o povo se prostra diante de anjo. Desconhece a Bíblia. A Bíblia diz em Apocalipse que o anjo apareceu a João. E João, quando vê o anjo, João se prostra diante do anjo. O anjo disse: não, levanta-te. Eu sou teu servo e com servo dos teus irmãos. Quem tem o testemunho de Deus, de Jesus Cristo, adora a Deus. É adoradores de Miguel. O anjo apareceu para João, e João se prostrou. Diz a Bíblia em Apocalipse, diz a Bíblia que o anjo mandou João levantar e disse: não, não faça isso. Quem tem o testemunho de Deus, de Jesus Cristo, adora a Deus. Jesus disse: o povo perece por falta de conhecimento. O povo está indo para o inferno é com as suas próprias pernas, porque Deus quer salvar por intermédio de Jesus Cristo.
Então é isso que acontece. As pessoas que vão adentrar pelas portas do inferno, não é porque Deus não quis salvar ele, mas é porque eles não aceitaram o testemunho de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e verdadeira. Aí não chega agora, gente? Vocês vão que hora? Eu acho que quando ele terminar. O único testemunho dado por Deus é Jesus Cristo, que é a revelação da glória de Deus. O único testemunho de Deus é Jesus Cristo, que é a revelação da glória de Deus. Porventura, se vir alguém dando outro testemunho sem ser o de Jesus Cristo, essa testemunha é verdadeira. Apocalipse diz que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Se alguém testemunhar Jesus Cristo, as suas palavras, este testemunho é verdadeiro. Mas se alguém se diz testemunha de Deus e vai totalmente ao contrário da doutrina de Jesus Cristo, esta testemunha é do diabo. Está pensando que Deus vai deixar o sacrifício dele, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, passar como que fosse simplesmente um acontecimento? A Bíblia diz que a justiça será cumprida, será concretizada. A justiça de Deus, o triunfo do Filho de Deus acontecerá. Jesus, o juiz dos vivos e dos mortos, ele é aquele que vai julgar com retidão, porque ele é o Senhor. Uma justiça já foi estabelecida. A justiça de Deus já foi estabelecida. E esta doutrina, e esta justiça, o diabo, querendo ou não, será cumprida diante dos olhos de todos os homens e até dos demônios do inferno. Essa palavra será cumprida. Os homens, por ter um poder, ou para alcançar um status maior, um cargo maior na terra, ele pode desfazer do que o outro homem falou. Mas agora eu quero ver qualquer um outro homem na face da terra, seja ele o presidente, seja ele quem for, para desfazer de uma palavra que está escrita. Isso aí eu quero ver. Um homem ou uma mulher ter uma autoridade de abrir o peito e dizer: eu passo por cima desta palavra. Infelizmente, muitos têm passado por cima desta palavra.
certamente viverá eternamente queimando no lago de fogo e enxofre, porque ninguém pode passar por cima do que Deus estabeleceu. E as mentiras que o povo conta por aí, fique certo uma coisa, a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, se alguém vos pregar outra doutrina, um outro evangelho, além desse que vocês já receberam, seja amaldiçoado. Não existe outra doutrina, não existe outro Senhor que salva, não existe outro, somente Jesus salva. Sabe por que somente Jesus salva? Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo, ó Jesus aqui, ó, que sendo em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Vou ler novamente. Diz assim: e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e foi dado o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que Ele é causa de eterna salvação aqueles que o obedecem, como eu li em Hebreus no começo da pregação. Como o povo se salvarão? Como vão se salvar? Se a Bíblia diz, 2 João capítulo 1, versículo 9, que aqueles que não obedecem a doutrina, o Evangelho de Jesus, não tem Deus. Como é que você vai se salvar? Se a Bíblia diz que nós só seremos salvos por meio da obediência ao Evangelho de Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, está escrito também. Como pode? Eu te pergunto uma coisa: você porventura pode se salvar segundo
o que você acha, segundo o que ensinaram para você, nós só seremos salvos pelo que Jesus falou. Nós só seremos salvos. E convidados. Esse evento tem como objetivo arrecadar fundos financeiros Pelo que Jesus falou. amigo Neto de Amarildo. Organização Carinho e Amigos da Serra do Teco. Agradecimento aos patrocinadores do evento. Então uma coisa é certa, nós não podemos se salvar se não for por obediência ao Evangelho de Jesus. Se você obedecer a qualquer uma outra doutrina sem ser o Evangelho de Jesus, e você achar que você está agradando a Deus, você está enganando a si mesmo. Porque a Bíblia diz que a obra de Deus é somente uma. Sabe onde é que está escrito? Em João, no Evangelho, capítulo 6, versículo 28. João 6, 28. Perguntaram a Jesus: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? O que é que eu faço para obedecer a Deus? Perguntaram a Jesus. Só que foi que Jesus já respondeu. João 6, 29. Jesus disse: a obra de Deus é esta, é que creia naquele que ele enviou. O carcereiro, em Atos 16, Atos Apóstolos, capítulo 16, queria tirar sua própria vida. Paulo e Silas não deixou. Aí o carcereiro perguntou: o que é que eu faço para eu ser salvo? Paulo e Silas disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esta palavra, doutrina de Deus, foi estabelecida. A obra de Deus foi estabelecida em João 6, 29, que é crer no Senhor Jesus. Uma única obra. Não existe vários tipos de obras que é para Deus. Somente a crença em Jesus Cristo é a obra para Deus. Embora muitos não querem acreditar no que está escrito, mas é para que se cumpra a palavra, que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8 está escrito. Nem todos creem no Evangelho. Tudo isso já estava escrito. Mas a Bíblia fala que os incrédulos, os que não creem, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então não é novidade que alguém não crê nessa palavra. Uma coisa é 100%, que eu não estou perdendo meu tempo aqui. Se uma alma se salvar através da verdadeira pregação do Evangelho, a Bíblia diz que mais vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. Você vê o valor de uma alma. Por isso que Jesus mandou eu vir pescar. Jesus mandou eu vir lançar a rede. E todos os peixes que quiser vir após ele aproveita todos. Ele é o Senhor que não lança ninguém que venha a ele para fora. Ele é o Senhor que não joga nada fora, aproveita tudo. Tudo que não presta, Jesus aproveita.
Wilson Santos, secretário Não importa o estado que esteja, da Saúde, vereadores Sérgio Bastos e Wilson, equipe Jesus aproveita todos. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro Oi? Oi, Deus abençoe, viu? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro e seu irmão era pescador de peixe. Jesus disse para ele: Vinha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro largou a rede de pescar peixe, e pegou a rede de pescar homem. Mas qual é a rede de pescar homem? Evangelho de Jesus, palavra de Deus. Isto é evangelho isso é rede de pescar homem. Jesus falou em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus garante descanso para a vossa alma. Jesus é o teu descanso. Jesus é a tua salvação. Jesus é o reino dos céus. População brejoense, vem aí mais um grande evento beneficente na comunidade da Serra do Teco. No A Bíblia diz: 9 de abril acontecerá um belíssimo torneio de futebol. o Senhor Jesus Acontecerá um show de gênios com as seguintes. Então, como diz a palavra do Senhor Jesus, ele chamou Pedro para pescar homens. E essa rede é a palavra de Deus. Tu vem para Jesus, crê nele, como diz as Escrituras. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Creia em Jesus, como diz a palavra. Então a palavra do Senhor Jesus, esse evangelho, é o único que pode te salvar, como ele é o único também que pode me salvar. Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. João 6:68 está escrito: Jesus é a palavra da vida eterna. O sacerdócio maior do que este nunca mais existirá. O sumo sacerdote, o negócio que ele foi o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele fez o seu próprio sacrifício, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O sumo sacerdote, ele fez o seu próprio sacrifício. Ele mesmo sacrificou-se a si mesmo, como o Cordeiro de Deus, que foi para a cruz do Calvário. Veja só, Jesus é o sumo sacerdote. Ele também é o Cordeiro de Deus. Então ele, sendo o sumo sacerdote, ele sacrificou-se a si mesmo. O Cordeiro Santo, imaculado, pendurado no madeiro. Os pecadores fizeram o que fizeram com Jesus. Eles bofetearam, cuspiram no seu rosto, fizeram o que fizeram com Jesus.
Jesus sangrou, tanto que sangrou, até na cruz que derramou sua gota de sangue. Não foi porque somente os pecadores mataram ele, mas porque ele mesmo se deu para a morte. Ele mesmo quis morrer, por isso que ele se entregou aos pecadores para a morte, para a minha remissão dos pecados, para a sua remissão dos pecados. Cristo é o que você precisa, é o que os pecadores precisam. Os pecadores só precisam de Deus e de Jesus, porque todos os outros são pecadores. Romanos 3, 23, está escrito: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, alguém que fizesse o bem. Todos estavam imundos. Um justo sequer Deus não viu na face da terra. Por isso que teve que descer o justo, Jesus Cristo, para justificar os pecadores. Para que através da vida de Cristo alcançássemos a justificação. Então vem para Cristo. Só Jesus de Deus é divino e é santo. O resto são pecadores. Só Deus e o Senhor Jesus Cristo pode te salvar, porque o resto não pode fazer nada, são pecadores. É o que diz a Bíblia. É o que diz a palavra do Senhor. E Jesus, ele desceu do céu. Ele é só filho de Deus. Jesus, diz a Bíblia, que ele é somente filho de Deus. Está escrito. E Jesus também dizendo que Maria não é mãe dele. Essa conversa que Maria é mãe de Jesus é uma conversa que o diabo inventou. Porque o próprio Jesus, dentro da Bíblia, falou que, ele não é mãe, que ela não é mãe dele. Posso te mostrar com o maior prazer dentro da Bíblia. Te mostro que Jesus só tem um pai, que é Deus. Somente isto. Então você crê em Jesus. Eu não estou aqui ameaçando ninguém. Eu estou aqui alertando, dando um conselho de Deus. Assim, dando um conselho da testemunha fiel e verdadeira. A Bíblia vai dizer, no livro de Isaías, que Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Agora, a senhora do bom conselho, que bom conselho que ela está te dando? O conselho que ela está te dando é te levando para o inferno, porque maravilhoso conselheiro é somente Jesus. Está escrito no Evangelho que Jesus é maravilhoso conselheiro. Se alguém te der outro conselho, você que crê nessa senhora do diabo, do bom conselho, você está indo para o inferno, porque maravilhoso conselheiro é somente Jesus. Pare de crer nos demônios, crê no conselho de Deus. O conselho de Deus é que você receba Jesus como Senhor, como o único Senhor da tua vida. Esse é o conselho de Deus para todo pecador. A Bíblia fala em Apocalipse, o diabo que os enganava.
O diabo só não engana aquele que conhece a Bíblia, aquele que conhece o que está escrito, aquele que conhece quem é Jesus. O diabo só não engana aqueles que foram libertos pela verdade neste livro. Agora, quem não conhece a verdade, quem não conhece o que está escrito neste livro, é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento e doutrina de demônios. Então o inimigo só não engana aqueles que conhecem Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado, nem confundido. Então você que está em outra doutrina, que está no outro ensinamento, que não é o de Jesus, você está condenado. O diabo só está esperando você morrer para te levar para o inferno. É assim o que a Bíblia diz. Essa conversa que todas as religiões, todos os caminhos levam homem para Deus, essa conversa foi o Satanás, o demônio do Papa Francisco que inventou. Essa conversa do diabo. Só existe um caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. João 14,6. A verdade é a vida. Vocês que acreditam em outras doutrinas, em outros ensinamentos, que não tem nada a ver com o que está escrito, você está em doutrina de demônios. Você deve abandonar. Você deve abandonar. Porque a Bíblia diz que idolatria é pecado de feitiçaria, e os feiticeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Só Deus para julgar. Quem julga essa palavra que julga os pecadores. Jesus disse: a palavra que eu vos falo, essa há de condenar o homem. Esta palavra é palavra para salvar pecador, e também é palavra para condenar os pecadores que não se arrependem. É o que o Paulo fala, é só Deus para julgar. Pregar o que está escrito é estar julgando. É a palavra do próprio Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, ele chegou em Atenas e tinha um altar ao Deus desconhecido. Ele falou: esse Deus aí, que não tem imagem nenhuma, esse altar que está vazio aí, é esse Deus que eu vim representar. É o Deus desconhecido. O povo não reconhece a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que só reconhece a palavra de Deus, só é guiado pela verdade aquele que tem o Espírito da verdade. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho para o mundo, para os que perecem, é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Se eu andar todo errado, se eu andar na prostituição, na cachaça, na idolatria, na mentira, na inveja, na feitiçaria, se eu andar em qualquer tipo de pecado, eu não tenho parte com Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que pecar, Deus risca o nome do livro da vida. E aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Na prática, o que vai condenar muitos não é ser pecador, porque eu sou pecador também. Sou falho. Mas o que vai condenar os pecadores é não querer se arrepender
dos seus pecados. É isso que vai condenar. Porque a Bíblia diz, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem é o Padre. Você vai confessar os seus pecados com um pecador miserável, um idólatra do diabo. Ei, você vai se prostrar, você vai confessar os seus pecados com um maldito. A Bíblia manda, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele quem? Jesus de Nazaré, o perdoador de pecados. Cegos que andam cegos, cairão no buraco, no abismo sem fim, onde há fogo e ranger de dentes. Uma coisa é certa, estou cumprindo o meu papel de anunciar somente o que está escrito. Tudo que eu falei aqui eu posso mostrar na Bíblia. Pega aquela galinha ali do chão, de Covid, ó. Não tem juízo não. Agora cabe a você a se render, não a mim, mas a esta palavra, que é Jesus Cristo. Apocalipse diz: aquele que está com manto salpicado de sangue, ao qual se chama palavra de Deus. Se rendam a esta palavra, se rendam a este Senhor, o Senhor da Bíblia, Jesus de Nazaré e Deus seu Pai. É necessário se render, é necessário se converter à sã doutrina. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu se converter, consola os teus irmãos. Se você ler na Bíblia, todos os discípulos de Jesus que passaram a seguir a Ele, todos que começaram a seguir a Ele, todos tinham pecado de morte para condenação, porque eram os pecadores. Era pecador e é pecador. Santo no meio dele, santo naquela época ali na terra, andando, pregando, falando, ensinando, fazendo sinais, prodígios de maravilha. Santo que pisou no chão, que andou nesta terra imunda, se chama Jesus Cristo, que estava no meio do discípulo, sendo 100% santo, 100% Deus, porque está escrito em Colossenses que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Leia a Bíblia, povo de Brejões. Sai da idolatria, sai da feitiçaria, sai do bando que banda o espiritismo. Abandone qualquer tipo de doutrina que você esteja seguindo e siga Jesus Cristo, o Senhor do Evangelho, o Senhor dos céus e da terra. Tem uma doutrina dele aqui na Bíblia, para os pecadores seguirem. Então os pecadores têm refúgio e têm vida eterna se olhar para Jesus. A Bíblia diz: olhar para mim serei salvo. Jesus disse, a Bíblia diz que Jesus é a causa de eterna salvação. Sua participação de 8 dias em Campo Lagoa da Roça.
Vila Real, Mata Escura, a APP, Burrão, Portelinha e Mancha Azul. É neste domingo, no Campo do Conferro, em Brejões. Organização Marcos. Glória a Deus. Abençoe, viu? Então Jesus, Tchau, amor. Foi bom te ver. como eu já vos disse, ele vai ser a causa de eterna salvação. Então creia nele como o Senhor da tua vida. Somente Ele é o Senhor. Então creia nele como diz as Escrituras, como diz a Bíblia. E esta palavra, quando você passar a ler e a crer nela como está escrito, você vai, se você obedecer ela, você vai ter a plena certeza que você está salvo se você obedecer ela até o final. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo reine sobre os vossos corações e sobre as vossas casas, em nome do Senhor Jesus. Que eu sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço, como a destra. Mais um ferro elétrico, quarto prêmio, numa batedeira, mais uma Eis que vergonhados, títulos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas, Deus. Sou eu quem vai contigo. Não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas. Lugares altos por rios e fontes no meio dos vales. Não temas, pois de deserto faço mares e de lugares secos mananciais. Não
Oh Deus, tu és o Deus poderoso. Abraça teu irmão. Porque não temas se eu te acho. Porque isso vai ser aí, de tão bem a tua mão direita. Ouça a voz do Senhor.